Pessoal, a gente está no meio da pandemia do coronavírus. Nós, profissionais de saúde, estamos envolvidos como se tivéssemos os soldados de uma guerra. E vocês, alunos de medicina, se perguntando, no meio dessa turbulência toda, o que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar, o que a gente pode conhecer melhor. Alguns de vocês estão tendo que ficar confinados, outros já estão passando internato e passando visita nos seus hospitais e estão preocupados. Então o nosso papel aqui é ajudar a instrução de vocês com algumas informações importantes. Um dado muito importante que tem sido discutido é a pouca disponibilidade do material para fazer os testes moleculares, que são os testes confirmatórios para o coronavírus. Então, outros exames diagnósticos têm sido usados, se não para confirmar a doença, mas pelo menos para aumentar a suspeição clínica e ajudar no manejo desses pacientes. Eu sou Leonardo Caiati, sou médico radiologista, trabalho na DASA, empresa diagnóstica, e também sou professor da UF. E eu trouxe esse material aqui para vocês, que foi produzido com muito carinho, com muita qualidade pelos colegas Rogério Pinetti e César Araújo, endossado pela DASA, em conjunto com o Jaleco, para a gente falar sobre alguns dados dos aspectos de imagem dos pacientes com coronavírus. Um disclaimer importante, claro, para todo mundo saber: o objetivo aqui não é ensinar vocês a dar laudo, não é ser um curso focado em radiologia torácica, não é fazer nada extremamente avançado, mas é mostrar para vocês como é que nós, radiologistas, norteamos o nosso raciocínio e como as alterações que a gente vai mostrar aqui se correlacionam com alguns dos sintomas e com a fisiopatologia da doença. Então, muito bem, para começar é importante dizer o seguinte: alguns sistemas de saúde no mundo já preconizaram em algum momento que o raio-x deveria ser o primeiro exame de imagem ou o principal exame de imagem por ser de simples execução. É importante mencionar que o raio-x é muito pouco sensível, significa que ele não detecta as alterações sutis da doença. Ele só vai ajudar, como a gente está dizendo aí, para casos graves e casos avançados, onde a gente vai ver aquelas opacidades alveolares e consolidações bilaterais, achados parecidos com a broncopneumonia, ou seja, vão ser achados pouco específicos em pacientes com clínica de gravidade. Portanto, para a nossa realidade, o raio-x não vai ter grande auxílio para a gente pegar os pacientes nas fases iniciais ou para estudar mais a fundo a doença. Qual o exame de escolha, então? É a tomografia computadorizada. Esse é o método de escolha para o diagnóstico e para o acompanhamento da doença. Alta sensibilidade, alta especificidade, é um exame que tem cortes finíssimos. Hoje em dia a gente consegue fazer protocolos de baixíssima dose de radiação, então também reduz bastante o risco do paciente ter superexposição. É o exame que deve ser usado por imagem, tá? Porém, ele não é um exame confirmatório, como a gente está dizendo aqui, que os pacientes com suspeita epidemiológica e o padrão tomográfico típico, eles são considerados suspeitos, mas não confirmados. Os achados, como vocês vão ver, eles são bastante repetitivos e bastante semelhantes entre si nos pacientes com coronavírus, mas existem diversas outras doenças, principalmente virais, que se assemelham muito. Se você tiver que lembrar de um slide só, ou de uma coisa que eu vou falar aqui, você vai lembrar desse slide. E você vai lembrar desse termo daqui: opacidades em vidro fosco. Na radiologia, vamos decompor esse termo para você, então. Em radiologia, o que é opacidade é aquilo pelo qual o raio-x não passa. E se o raio-x não passa, o filme fica branco ou a tela fica branca. Então, quando a gente diz opacidade, é alguma coisa branca na tela. É alguma coisa pela qual o raio-x não passou. E quando a gente fala transparência ou lucência, é alguma coisa pela qual o raio-x passou com facilidade e ficou preto na tela ou ficou preto no filme. Então, no caso aqui, o achado principal nos pacientes com coronavírus no pulmão vão ser as opacidades em vidro fosco. E o que caracterizam as opacidades em vidro fosco? Que são exatamente essas alterações que a gente está vendo aqui, ó. Essa área daqui, essa área daqui, essa outra área, são as opacidades em vidro fosco. Repara que se eu não explicasse para você, você já ia conseguir concluir por si mesmo, por si mesma, o que é vidro fosco, o que parece exatamente aqueles vidros jateados que a gente quase consegue enxergar através. E a definição é exatamente essa. São áreas brancas ou opacas, com limites relativamente mal definidos no pulmão, não formam um nódulo, não formam uma massa,
e que você consegue enxergar a arquitetura pulmonar através delas. Então ela não borra o limite dos vasos, ela não borra os brônquios, ela não borra os septos interlobulares e você consegue enxergar através dela a arquitetura pulmonar. E o que isso tem a ver com o coronavírus? Bom, a gente precisa entender então quais são os processos e o que está por trás da opacidade de vidro fosco. E quando você tiver em mente a anatomia do lóbulo pulmonar secundário, se você for lembrar, ele tem diversos componentes, né? O bronquíolo vem pelo centro e aí ele termina nos bronquíolos terminais e nos alvéolos, e os alvéolos, entre os alvéolos e os septos interlobulares que separam os lóbulos, você vai ter o interstício do lóbulo as imagens em vidro fosco então vão representar o preenchimento parcial do alvéolo por algum material. O que é o material que está sendo representado? O que é o material que está preenchendo parcialmente o alvéolo nesses pacientes? Então o vírus ele causa uma inflamação, uma resposta inflamatória de tal tamanho, de tal monta no interstício pulmonar do paciente, que esse material, esse exudato inflamatório, ele cai nos alvéolos e também existem focos de hemorragia que se somam a isso. Então o que a gente está enxergando aqui nessa tomografia é o resultado da intensa resposta inflamatória do próprio organismo à presença do vírus que se montou ali e que repercutiu com o preenchimento parcial dos alvéolos por material, no caso material inflamatório e por vezes focos de sangramento, ok? Os aspectos mais típicos dessas áreas de opacidades em vidro fosco, então opacidade de vidro fosco a gente vê no coronavírus, mas não é específico, não é só o coronavírus que dá opacidade de vidro fosco. Você pode escrever livros inteiros sobre coisas que causam opacidade em vidro fosco. Tá? Mas no caso do coronavírus, a gente está na pandemia, tem muitos casos aparecendo, os casos mais típicos vão apresentar essa distribuição. Opacidades em vidro fosco que são periféricas, bilaterais, pegando múltiplos lobos, principalmente nos lobos inferiores, mas 75% acometem todos os lobos, tá bom? Então vamos ver outros exemplos, olha só, exemplos típicos, opacidades em vidro fosco num pulmão um pouco menos acometido aqui e num pulmão bastante acometido lá. Predominantemente periféricas, podem ser em áreas pendentes, mas não é obrigatório. Áreas pendentes eu quero dizer áreas que o paciente fica deitado sobre elas, tá? Mas reparem que você enxerga a anatomia pulmonar, você enxerga a estrutura pulmonar por detrás da opacidade em vidro fosco, diferente de outros achados que a gente vai discutir mais aqui. Tá? Olha só que se a gente pegar e reformatar as imagens de tomografia no plano coronal, nesse plano como se estivesse olhando de frente, a gente pode ver a distribuição também das opacidades em vidro fosco. Ah, mas está num plano diferente do que eu estou acostumado. Mas a imagem é a mesma, a lógica da imagem é a mesma. Você consegue ver a arquitetura pulmonar por detrás, são opacidades, são áreas um pouco mal delimitadas, né, de distribuição periférica, isso são opacidades em vidro fosco em paciente com clínica sugestiva. Hoje em dia, no auge da pandemia, você pode considerar como caso suspeito, tá bom? Ela pode ser unilateral? Pode. Tá aqui exemplo de caso, ó, um caso com opacidade bem identificada unilateral e do outro lado opacidades mais sutis também de um lado, tá bom? Outros achados comuns que podem ocorrer concomitantemente às opacidades de vidro fosco, mas que não são os achados definidores, tá? São esses aqui que estão descritos. Então a gente vai mostrar exemplo deles. Consolidações, que quase sempre vai ser uma progressão da evolução do vidro fosco, ou até de gravidade, tá? Opacidades reticulares e espessamento septal, que a gente vai mostrar direitinho, a pavimentação em mosaico, que é um padrão que combina o espessamento septal com o vidro fosco, o sinal do halo invertido e o espessamento broncovascular. Tá bom? Então, vamos olhar aqui, consolidações. Ah, agora eu estou vendo, está tudo branco, está tudo igual. Mas repara que ali onde estão as setas são opacidades diferentes das áreas de vidro fosco. Repara nas opacidades em vidro fosco nas porções anteriores desses pulmões e você vai ver que você consegue enxergar os vasos através e você consegue enxergar quase que por transparência o pulmão que está por detrás, a arquitetura do pulmão que está por detrás. Agora repara onde estão as setas, que são opacidades muito mais intensas, muito mais brancas e que estão borrando o contorno dos vasos. Você não enxerga o que está por trás e que tem os tubinhos pretos atravessando elas, tá? Esses tubinhos pretos são brônquios que estão cruzando essas opacidades que são as consolidações. É um achado extremamente típico que você deve ter aprendido nas suas aulas de raio-x na faculdade, quando olha a pneumonia, como os broncogramas aéreos ou aerobroncogramas. Tá aqui os aerobroncogramas nas consolidações.
Presença de consolidação, em algumas vezes, pode representar um critério de mais gravidade na infecção do paciente, tá bom? Pavimentação em mosaico. O que a gente chama de pavimentação em mosaico? Mosaico é aquele padrão que você olha às vezes num piso de pequenos mosaiquinhos que estão ali juntos um do outro, né? Pequenas pastilhas. É o aspecto que fica parecido no pulmão também. E ela é o resultado da presença do vidro fosco com o espessamento dos septos interlobulares. Então, além de você ter material inflamatório preenchendo parcialmente os alvéolos e inflamação no interstício do lóbulo pulmonar secundário, você tem também espessamento dos septos que separam os lóbulos pulmonares secundários. E nesses septos passam canais linfáticos que recolhem e transmitem o material inflamatório através deles. Então, quando eles estão espessados, uma das coisas que pode estar ocorrendo é exatamente inflamação ou então excesso de líquido quando a gente vê em pacientes cardíacos, tá? Mas nesse caso daqui, a pavimentação em mosaico vai ser esse aspecto que você vai ver um mosaico formado por septos mais bem definidos e que dentro deles as pastilhas do mosaico são áreas de vidro fosco. O sinal do halo invertido, ele costumava ser descrito como específico para algumas doenças e hoje em dia a gente já sabe que existem diversas condições que podem causar esse sinal do halo invertido. Ele se chama sinal do halo invertido em oposição ao famoso sinal do halo, que é o sinal descrito para uma das doenças, a aspergilose anjo-invasiva, que era uma área de opacidade nodular central cercada por um halo de vidro fosco. E então a gente chama o contrário disso, uma área de transparência central cercada por um halo de vidro fosco. Olha aqui o exemplo, a transparência central e na periferia dela você tem um halo de vidro fosco, é o chamado sinal do halo invertido. Do ponto de vista fisiopatológico, isso representa provavelmente pneumonia em organização. É o nome de uma entidade, tá bom? Fisiopatológica no pulmão. E ele pode ocorrer nos pacientes com coronavírus também. Repara que não deixa de ser uma forma de vidro fosco, tá? Alguns aspectos eles são atípicos e eles passam a favorecer outras etiologias, ou seja, quando você vê um paciente com clínica sugestiva, mas que tem esses achados, você tem que abrir o seu leque e colocar no diagnóstico diferencial outras coisas, tá? E os achados atípicos que são descritos, os principais achados atípicos, vão ser distribuição central das áreas de vidro fosco. Então, como a gente falou, as áreas de vidro fosco são distribuídas predominantemente na periferia, não é o aspecto mais típico elas terem a distribuição predominantemente central, tá? Então a gente tem que pensar em outras causas, ou derrame ou espessamento pleural também não tem sido muito descrito para esses pacientes, não é uma doença que cursa com derrame pleural frequentemente, e linfonodomegalias, gânglios, né, linfonodos aumentados no mediastino ou nos hilos pulmonares também não é uma doença que costuma cursar com linfonodomegalias. A gente tendo isso em mente e tendo os achados típicos, a gente consegue ajudar os pacientes nessa fase. E lembrar o seguinte, essa tomografia aparece em tudo com as outras tomografias que eu mostrei para vocês, mas é de um paciente com pneumonia por influenza, pelo vírus da gripe comum, tá? Então não achar que essas imagens que a gente mostrou são exclusivas do coronavírus, porque não são. Diversas formas de pneumonia virótica vão poder cursar dessa forma também, a mais comum delas, a pneumonia por influenza, tá? E para concluir, a gente deixa aqui esse quadrinho para vocês, com as descrições dos achados típicos e dos critérios que alguns serviços têm adotado para indicar qual é o grau de suspeição de um paciente ainda não confirmado para a presença de infecção por coronavírus. Então vai desde as mais altas suspeições e quais os achados de maior suspeição e quais são aqueles que descartam ou virtualmente descartam a presença radiológica do coronavírus. Pessoal, a gente está nesse auge da pandemia, num momento um pouco de desesperança, olhando em volta e falando o que eu posso fazer, né? O que vem pela frente, quando que eu vou poder sair de casa, quando eu vou poder abraçar minha avó, quando eu vou poder abraçar meus sobrinhos, meus filhos. A gente às vezes pode ficar desesperançoso e nós, como médicos, a população tem reconhecido a gente como herói e vocês, estudantes de medicina, são ainda mais heróis. Porque na frente de tudo isso que está acontecendo, vocês ainda persistem na formação de vocês, vocês ainda seguem nesse sonho. Então a gente tem que entender como heróis o que a gente pode fazer, e cada um de acordo com as suas capacidades.
tantos exemplos aí na internet acontecendo de atos de bondade, de atos de caridade, de pessoas fazendo coisas lindas. Vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Os bancos de sangue estão precisando desesperadamente de estoque. Quem puder, vai doar sangue. Chama os seus amigos para doar sangue, divulga a importância de doar sangue. Idosos estão sozinhos, alguns nos prédios, ou vários idosos morando juntos, sem ninguém para cuidar deles. Se ofereçam aos idosos dos prédios de vocês, para se precisar fazer compra para eles, para resolver alguma coisa, para instalar no celular deles um aplicativo de banco para eles não precisarem se preocupar. Ou se você tem uma diarista e que você tem condições de continuar pagando o salário da sua diarista por algum tempo, para você fazer com que ela fique em casa em segurança, tente fazer isso também. Ou seja, uma das formas da gente combater a desesperança nesse caso é plantar esperança nos outros. Vamos tentar internalizar essas mensagens e a gente tem certeza que a gente vai se reencontrar e todo mundo vai poder se abraçar em momentos mais felizes. Um abraço aí para todo mundo.